Hoje vamos ter a aula 3 de vibrações acústicas, vibrações mecânicas e acústicas. Deixa eu só ver aqui. Ok, legal. E agora, o assunto da aula de hoje é dar continuidade ao que foi resumido, na verdade, o que foi apresentado na aula anterior. Na aula anterior a gente falou um pouco de todas as características de vários tipos de vibrações, né, que podem ocorrer. A gente falou de classificação entre vibrações livres, forçadas, vibrações forçadas ou amortecidas ou não amortecidas. Falamos de vibrações determinísticas e não determinísticas, aleatórias. Né? E hoje a gente vai focar num desses tipos de classificação, que são as vibrações livres não amortecidas. Elas são, do ponto de vista didático, a primeira tipo de vibração que a gente consegue começar a entender a aplicação prática, tá? E a gente vai começar a aplicar os conceitos que foram apresentados de maneira mais conceitual, né, nas aulas iniciais, e aqui a gente vai começar a dar valores para esses parâmetros. Mais especificamente, vamos falar sobre a frequência natural, por exemplo, e outros que são outras condições iniciais, por exemplo, amplitude e fase. Né? Então, a gente vai descrever todos esses parâmetros no que diz respeito à vibração livre e não amortecida. Então, ele é um dos mais simples, ele possui, a gente vai falar sobre, especificamente, dessas vibrações com 1 grau de liberdade, tá? Por enquanto não vai ser. E a gente vai fazer formulações em translação, formulações em rotação, com destaque na frequência natural. Tá? Então, quais que seriam, então, as metas de aprendizagem da aula de hoje? Tá? Então, vai ser as seguintes: reconhecer as hipóteses do sistema com vibração livre, não amortecida, vão deduzir e interpretar as equações de movimento em translação e rotação, vão relacionar a frequência natural a condições iniciais, amplitude e fase. A gente vai relembrar um pouco dos conceitos de momento de inércia, tá? E rigidez equivalente, através da aplicação de exemplos práticos, e preparar a transição para a vibração livre a vibração livre amortecida, tá? Bom, agora a introdução a essa unidade, a gente vai trazer a analogia do bungee jump, tudo bem? Esse sistema mais simples, e que o bungee jump traz a motivação prática, né, para fazer o modelo de massa-mola, e vai preparar para a gente estudar, como eu falei, a frequência natural. Em seguida, a gente vai poder falar de taxa de amortecimento, né, por exemplo, e a gente poderia, talvez, também entender um pouco sobre modos de vibrar. Aqui, esses modos de vibrar, na verdade, são as formas, os tipos de movimento que vão estar associados aos mecanismos. O que eu estou falando? Se é um movimento de translação, né, ele vibra na translação. Se é um movimento de rotação, ele vai vibrar na rotação. E aqui no bungee jump em si, a gente vai simplificar, né, e tratar ele como sendo um movimento de translação vertical, tá? Então, aí vocês vão ver e aí a gente vai chegar nessa equação aqui.
Ah, professor, mas como que você chegou nessa equação de frequência natural? Bom, a gente vai entender um pouco mais, né? Vai entender como chegar nessa solução aqui, como utilizar esses coeficientes para calcular a frequência na natural e, por exemplo, utilizar os parâmetros de massa. Então, vai ter o constante de rigidez, no K, e vai estar associado à nossa massa. Tá? Então, de forma mais simplificada, a gente pode calcular esse nosso frequência natural, né, em radianos por segundo. O que são esses radianos por segundo? Ele significa que ele vai ter em ciclos, né? Por exemplo, cada ciclo ele tem pi radianos, né? Na verdade, são 2 pi radianos, tá? E essa vai ser a nossa unidade no sistema internacional que vai ser utilizado para definir qual que vai ser a nossa frequência natural. Bem, acho que vai ficar um pouco mais claro aqui mais para frente. É só uma introdução, né, para vocês entenderem qual que é a lógica aqui desse cálculo, o que significa isso, né? Quanto mais rígido, maior vai ser a frequência, mais, quanto mais massa, menor vai ser a nossa frequência. Tudo bem? Então, para começar, a gente vai analisar o movimento de translação horizontal. Tá? Então, vou facilitar um pouquinho. Antes de começar com o nosso movimento de translação vertical, vamos falar dessa translação horizontal. Tudo bem? Então, aqui o exemplo é simples, né? Dado essa massa que está apoiada nessa base aqui, tá? E ela está ligada a um engaste através de uma mola, tá? Então, esse ponto da mola está fixo. Esse sistema aqui é deslizante, então não tem a presença do atrito. Então, essa massa ela pode vibrar livremente nesse movimento de translação vertical. Tá? Então, temos aqui a oposição, a deformação da mola, dada por x de t, né, que na verdade vai ser a posição da massa aqui, né? E também a gente vai ter, através do diagrama de corpo livre, se a gente fizer o diagrama de corpo livre, a gente tem o seguinte forma das equações dinâmicas, né, que seria a somatória das forças. Tá? Então, se eu fizer a consideração da força aplicada pela mola, lembrando da aula passada, que a força da mola é igual ao coeficiente de rigidez, a constante de rigidez, vezes a deformação da mola. Então, é x menos zero. No caso, zero, porque a gente está considerando que a oscilação ela ocorre a partir de uma posição estática zero, né? Nula. Né? Então, não existe uma deformação ali. Então, é x menos x0. Então, conforme essas considerações, se fizermos a somatória das forças, a gente vai ter que a somatória das forças é igual a força vezes a aceleração, ou, a massa vezes a aceleração, ou a massa vezes a segunda derivada da posição, certo? Nesse caso aqui, a gente tem só a força da mola, está sendo aplicada no sentido contrário, então por isso que aqui eu apresento ela como valor negativo, e isso daqui, com referência à indicação da coordenada de deslocamento na deformação. Então, isso me dá, na verdade, uma equação que tem essa cara, né? M vezes a segunda derivada da deformação, mais o coeficiente da mola vezes a deformação da mola deve ser igual a zero.
Tudo bem até aí? É uma aplicação simples da, da nossa somatória de forças no movimento de translação vertical, tá? Agora, vamos partir dessa simplificação e começar a trabalhar agora com o nosso exemplo do bang jump, tá? Até aqui, tudo bem? Só para relembrar, né, como que faz essas contas. A próximo slide eu vou mostrar o caso vertical, né? Primeiro, a gente precisa ter uma certa diferença aqui, né? A gente precisa determinar a deflexão estática provocada pelo peso, tudo bem? Tá? Essa etapa ela vai permitir medir o deslocamento dinâmico. Tá? Então, eu vou com um pouco de mais calma. Então, ela vai permitir medir o deslocamento dinâmico. Então, a partir de um deslocamento que é a deflexão estática, a partir desse ponto, essa massa vai começar a vibrar, tudo bem? Tá? E é a partir desse ponto que a gente começa a fazer o cálculo das equações dinâmicas finais. Tá? Então, a primeira etapa, a gente precisa achar as forças, encontrar as forças do sistema em equilíbrio estático. Tudo bem? Então, a somatória das forças, equilíbrio estático, ia ser igual a zero. Então, a força-peso vai menos a força da mola, segundo esse diagrama aqui de corpo livre. Tá? Então, a força-peso, massa vezes a gravidade, menos o coeficiente da mola vezes a deflexão estática da mola, vai ser igual a zero, tá? Então, aqui a gente sabe que onde G é a gravidade, a aceleração da gravidade, e esse ΔST é a deflexão estática em metros, tudo bem? Tá. Ok. O próximo passo, a gente precisa analisar a parte dinâmica do movimento na vertical, tá? Ela é feita em torno da posição de equilíbrio, como a gente definiu na parte, no slide anterior. Então, a partir dessa posição de equilíbrio, a gente vai definir aqui o deslocamento x, tá? Que está aqui nesse diagrama aqui. E a esse deslocamento vai se somar a deflexão da mola para calcular a força da mola como sendo K vezes K vezes essa soma daqui, tá? Então, vamos por partes. Então, a primeira parte é fazer a somatória das forças sendo aplicadas na massa na direção vertical. Então, temos a força-peso, agora menos a força causada pela mola, que é devido a uma parcela da deflexão estática, mais a deflexão dinâmica aqui da nossa variável x, tudo bem? Então, isso vai ser igual a massa vezes a aceleração, tudo bem? Então, se a gente fazer distributiva aqui, aí do equilíbrio estático, a gente tem que essa parte, a gente pode eliminar essa parte do equilíbrio estático, porque a gente sabe que no estático, a resultante é nula da força. Tá? A força que ela se equilibra com a força-peso. Então, portanto, a equação da dinâmica, no fundo, ela vai acabar desprezando, né? Na verdade, ela vai desconsiderando a parte da mola. Isso porque a deformação da mola, ela não influencia na constante da mola, né? Então, a gente está assumindo que a constante ela não muda, né? E o movimento, lembrando que é linear, tá? Então, no final das contas, o que a gente vai ter? Uma oscilação de acordo com essa equação, que é parecida com o movimento horizontal, tá? Só que agora aqui ao redor da posição da deflexão estática. Tudo bem? Legal. Então, vamos tentar entender como que a gente chega na solução
numa solução harmônica para aquela equação. O que é uma solução harmônica? Como a gente viu na aula passada, é uma solução harmônica que, na verdade, ela define um ciclo, né, de oscilação, e a essa oscilação você associa uma frequência natural, uma frequência de oscilação. E essa frequência de oscilação é quando a gente tem esse movimento livre, tá, ocorrendo, oscilando ao redor desse ponto de deflexão estático. Tudo bem? Então, a forma senoidal, ela é compatível com as características oscilatórias do movimento, tá? Então, como a gente viu na aula passada. Então, a gente pode propor que a solução daquela equação diferencial que eu apresentei, ordinária, de segunda ordem, seja uma solução com características oscilatórias que seja definida pela soma, né, de duas componentes, e além dessas constantes A e B. Tá? Então, a gente primeiro faz a gente assume que essa é a solução, tá? E depois a gente acha quais que são essas constantes A e B, né? Natural que a gente faça dessa forma, é assim que a gente vai prosseguir para o restante dos desenvolvimentos. Tudo bem? Tá? Então, como eu falei, ômega-n é a frequência natural, dada em radianes por segundo, t é tempo dado em segundos, tá? E aí a gente consegue extrair, conforme foi mostrado na aula passada, a velocidade e a aceleração, de acordo com essa solução, né? Então, a gente deriva, tá? E obtém essas equações. No final, a aceleração vai estar proporcional ao quadrado da frequência natural, tá? Então, ela vai aparecer aqui e aqui também. Tá? E agora, o que a gente faz? Né? A gente isola esse ômega n ao quadrado e redistribui os termos, né? De forma que a gente obtém novamente a solução proposta, tá? Que aqui seria, no caso, a própria variável x. Vocês conseguem, tá? Perceber o que acontece, então, é que no final, a aceleração ela vai ser menos ômega n ao quadrado vezes a posição x. Tá? Então, isso que vai definir a característica do movimento oscilatório. E essa é uma boa solução, porque justamente a nossa equação diferencial, ela é dessa forma aqui, tá? Então, a gente vai ver que isso não é por um acaso que foi sugerido dessa forma. E tá aí relembrando, né, como foi mostrado, que a nossa equação dinâmica que foi encontrada para o nosso bang jump foi essa daqui. Então, temos a mx, m vezes a aceleração, mais k vezes a posição, tá? Igual a zero. Então, essa é a nossa equação. E, além disso, a gente tem também que dar a nossa sugestão de solução, que a gente vai chegar nessa relação aqui, tudo bem? De proporcionalidade. Então, a gente consegue verificar se eu trazer de novo essa solução para dentro da equação diferencial, né? Se eu, por exemplo, substituir esses x dois pontos aqui, eu vou ter que eu vou chegar numa solução de igualdade, que na verdade é a nossa equação dinâmica com uma solução substituída, e por fim, a gente vai conseguir definir, na verdade, extrair qual que é essa frequência natural, dado que a solução que eu sugeri, ela se comporta conforme a equação de segundo grau, a nossa equação diferencial ordinária, segunda ordem, tá? Então, a gente pode reescrever a equação aqui,
né? Substituindo esse ômega n aqui, e, na verdade, isso. E a gente vai conseguir perceber que a solução proposta é válida, tudo bem? Então, é só para vocês entenderem qual que é a lógica da frequência natural, né? Porque de onde ela vem, né? Ela vem justamente dessa equação dinâmica associada ao movimento do bang jump, né, no caso, e ela é dessa forma porque ela soluciona a equação diferencial. Tá? Então, o próximo passo, né, já que a gente definiu, agora a gente sabe muito bem como se calcula a frequência natural, é obter as nossas constantes que a gente deixou de lado, as nossas constantes A e B. Para isso, né, a gente precisa usar as condições de contorno. O que são as condições de contorno? São as condições iniciais no t igual a zero. Tá? Nesse caso, como é uma equação dinâmica, a condição de contorno dela, ela é a definição, ela é o valor da variável no tempo zero. Tá? Então, x no tempo zero, eu vou chamar ela de condição x0, ela vai estar numa posição. A velocidade no tempo zero vai ser uma velocidade v0. E aí aqui eu posso incluir o deslocamento inicial aqui, tá? Então, as constantes da solução, elas são obtidas pelas condições iniciais de deslocamento e velocidade. A forma com seno e cosseno vai ser conveniente para ligar diretamente ao modelo das condições iniciais. Tá? Então, dessa forma, ela fica bem definida. Tá? Então, eu consigo definir aqui x0 como sendo A, porque se eu substituir o t igual a zero aqui, tá? Então, deixa eu ver aqui. Então, t igual a zero, certo? Então, esse daqui vai igual a, esse seno vai ficar zero, esse cosseno, na verdade, ele fica 1, e o x de t zero vai ser igual a x0 igual a. Então, eu extraio minha constante a através da primeira condição de contorno aqui. A segunda condição de contorno é parecida, só que eu preciso usar a equação de velocidade, tá? Que eu defini inicialmente. Aqui é a mesma coisa, t igual a zero, o cosseno ele vai a 1, tá? Oh, perdão. Não, isso o cosseno vai a 1, desculpa. O seno, aqui ele vai a zero, tá? E me resta somente essa última parcela igualando ao lado esquerdo da nossa equação. Então, a gente sabe que a velocidade inicial é definida como sendo v0, então v0 vai ser igual a ômega n vezes b, e aqui eu extraio a nossa constante, que vai depender da velocidade inicial e da nossa frequência natural. Tá? Então, a partir dessas duas constantes, eu consigo redefinir melhor a nossa equação de oscilação a partir dessas condições de contorno que eu ainda não que elas ainda elas estão a definir, né? Então, eu dei o nome para elas, mas elas ainda são a definir. Então, toda vez que eu for resolver um problema e eu falar que as condições iniciais são essas, vocês vão acabar usando esses valores aqui, tá? Ok. Legal. Tá, a solução também pode ser escrita como amplitude única, tá? Não necessariamente como sendo a soma do seno e cosseno, tá? Só que essa solução única, ela também vai ter duas constantes, tá? Então, vai ter a amplitude e ângulo de fase, tá? Essa é uma forma diferente de você visualizar o movimento, que fica um pouco mais intuitivo se você pensar que x ele vai ser a amplitude de oscilação, né, nesse caso, e o ângulo de fase ela vai ser um valor que vai defasar do período inicial aqui, tá? Então, se eu for considerar
uma equação dessas com defasagem zero, né? A gente sabe que o cosseno ele vale 1 no zero. Eu acho que aqui tá trocado, né? Mas tudo bem. Ele vai valer 1 no zero. E aqui eu vou atribuir uma defasagem e aí eu consigo calcular essa diferença aqui, tá bom? Ok. Certo, então a partir essa nova forma de definir a minha equação, a minha solução, eu consigo fazer a mesma coisa, tudo bem? Então a gente vai fazer a derivada. Então aqui, opa, cadê? Então aqui está a nossa solução sugerida, né, que é amplitude e fase, derivando primeira vez, a gente, na verdade, a gente acaba tendo as mesmas condições que a primeira forma de solução, tá? Então, a gente sabe que vai ser proporcional ao ômega n ao quadrado. Se eu definir da mesma forma a condição inicial aqui de contorno, perdão, como sendo x0 a posição no tempo zero e v0 a velocidade no t0, né, a gente pode então substituir lá nessa primeira equação aqui o t0 igual a zero. Eu vou obter que a posição inicial vai ser definida como sendo a amplitude vezes o cosseno do valor da fase, tá? Porque o zero ele vai ele vai ser o ponto inicial ali. A nossa velocidade ela vai ser similarmente, né, de forma similar àquela equação proposta inicialmente. Então vai ser menos v0 sobre ômega n, que vai ser igual a amplitude de oscilação vezes o seno da defasagem. Tá? E aqui a gente tem que tratar um pouco diferente, porque no final a gente obteve cossenos e senos, né? Então, para extrair um valor de igual unitário, tá? A gente vai ter que elevar as duas expressões ao quadrado e somar para poder eliminar esse seno e cosseno aqui, tá? Então, vocês vão ver que a gente consegue eliminar o seno e cosseno pela essa relação trigonométrica e obter somente nossa constante, que vai ser a amplitude de oscilação, em termos das condições de contorno. Tudo bem? Então, esse é o propósito desse exercício aqui. Tá? Então, a gente tem que a amplitude de oscilação vai ser dada por essa expressão aqui. Lembrando que eu tive que tirar a raiz quadrada dos dois lados para chegar nessa expressão da amplitude. Agora resta a gente saber encontrar o ângulo de fase. Tá? Então, o ângulo de fase a gente vai ter que sair pelo outro lado. Né? A gente aqui resolveu isso através das relações trigonométricas. Já a fase, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que tirar a tangente da relação aqui entre as condições de contorno. Tá? Ela continua sendo associada às mesmas condições iniciais, né? A x0, v0 sobre ômega n. Né? Nesse caso aqui, x0 vai ser essa relação aqui, que já tinha sido explicada anteriormente. E o menos v0 sobre ômega n, que vai ser igual a essa. Okay. Então, se a gente dividir uma equação pela outra, a gente tem que a defasagem, eu vou conseguir definir ela como sendo, na verdade, a tangente do menos φ aqui vai ser igual a esse valor da expressão aqui. Então, menos V0 sobre ômega n vezes x0. Tá? E aí eu consigo extrair através do arco tangente, né? A relação inversa da nossa famosa tangente. Tudo bem? Bom, primeiro exemplo. A gente vai usar o nosso exemplo inicial do bungee jump, determinar a frequência natural do movimento com a pessoa suspensa e seu deslocamento máximo.
a gente vai considerar aqui que a massa dessa pessoa é de 75 kg, a constante de rigidez nessa ordem aqui de 1.700 newtons por metro, e a deflexão máxima, ela está em 1,5 m. Tá? A deflexão máxima está associada aqui à amplitude, tá? A amplitude de oscilação. Tá. Já para extrair a frequência natural, a gente vai usar aquela expressão que a gente achou da primeira solução da nossa frequência natural. Então, a raiz quadrada de K sobre M. Então, se eu substituir esses valores aqui, eu vou obter, lembrando que essa frequência natural é dada na unidade de radianos por segundo. Tá? E aí a gente agora precisa escolher uma solução que se enquadra nos dados que temos no exercício, né? Então, mais especificamente, as de valores máximos, tá? Então, o que a gente precisa se atentar aqui? Tá? Lembrando que a gente definiu a nossa solução como sendo nesse formato aqui, de amplitude e fase, tudo bem? Então, dado que a gente tem essas expressões já assumidas, a gente vai poder extrair o valor na verdade, as condições de velocidade e aceleração. Tá? Então, o exercício ele fala que os valores máximos que estamos trabalhando com as funções cossenas, a gente sabe que o valor é 1, né? Então, o valor máximo da oscilação, ela vai ser x, tá? Que na verdade é a amplitude de oscilação. O valor máximo da nossa velocidade, como a gente sabe que o valor do seno máximo é 1, então a gente tem que vai ser menos ωn vezes a constante x. E assim também vale para a nossa aceleração máxima. Tá? Então a gente sabe que do deslocamento máximo, né, dado do exercício, é de 1,5 m. Então, daqui a gente já tira aqui a posição x máxima é igual à constante x, que é de 1,5 metros. E a gente pode substituir diretamente esse valor obtido dessa relação nos outros valores, tá? Nos outros parâmetros, né, que seriam a velocidade, nesse caso aqui é absoluto, né, em valor absoluto, a velocidade máxima em valor absoluto, que é 7,14 metros por segundo, e a nossa aceleração máxima, que seria em 34 metros por segundo ao quadrado, que está errado. Faltou. Ok. Vamos partir para um outro tipo de movimento. Agora vamos analisar o movimento de rotação horizontal, tudo bem? Vamos considerar que é uma barra rígida e temos uma mola que passa a ser analisada em termos de momento, tudo bem? Então a gente tem a gente vai começar a calcular agora a somatória dos momentos, tudo bem? Ok. Então, aqui, nesse exemplo aqui, a gente tem um apoio que deixa a rotação livre, né? Um apoio simples aqui. Temos uma barra com comprimento L e uma mola com constante de rigidez K. Tá? Então, a gente calcula o deslocamento estático, né, devido à força-peso, tá? E a gente sempre leva em consideração que para pequenos movimentos essa relação de seno e cosseno sempre é válida. Tá? A partir do diagrama de corpo livre aqui, dessa barra, a gente tem que o y ele vai ser L vezes cosseno θ st,
que é aproximadamente L, né? Na verdade, o pequeno deslocamento nessa direção horizontal aqui, na verdade aqui, ela não vai causar uma modificação na posição Y aqui, tudo bem? E o nosso deslocamento x, st, estático, ela vai ser exatamente igual a L θ st, certo? Ok. Então, a gente sabe que xst é o deslocamento sofrido pela mola, isso é a deflexão estática. Então, a gente vai calcular a força da mola na posição de deflexão estática, né? Na posição de equilíbrio. Então, a gente tem essa relação aqui, tá? Então, Kx θ st, que é o nosso x estático, tudo bem? Então, para resolver esses sistemas, a gente vai fazer a somatória dos momentos, igualmente, né? Primeiro, a força-peso aplicada no centro de gravidade, mais o momento causado pela aplicação da força da mola e o braço aqui de aplicação, que é a distância entre o centro de rotação e a aplicação da força, vezes, então seria aqui no caso F da mola vezes L, tá? Então, a gente sabe que a força da mola é igual a essa expressão aqui, tá? Então a gente iguala a zero, ok? E aí, a partir daí, a gente vai supor que a barra sofreu um novo deslocamento, né? Ao redor dessa posição de equilíbrio estático, que vai ser causado pela força-peso. Aliás, além da força-peso, tudo bem? Então, aqui agora a gente vai começar a falar sobre o movimento dinâmico, tudo bem? Então, a gente já achou que o deslocamento em x é dado por essa expressão aqui, inicialmente, L θ. Tá? Então, o deslocamento total ele vai ser o x estático mais o x dinâmico. Tá? E a força da mola, igualmente, da mesma forma como a gente fez no movimento de translação, a gente vai fazer aqui no movimento de rotação. Tá? Então, a gente vai substituir o x de st e o x causado pelo movimento dinâmico. Tá? Então, a nossa mola vai, no final, ter duas componentes, que uma é estática e a outra é dinâmica. Tudo bem? Ok. Isso aqui é só para lembrar. Então, no próximo slide eu vou fazer exatamente, vou chegar na equação diferencial segunda ordem, da mesma forma como eu cheguei no exemplo anterior. Tá? Então, vou fazer o somatório dos momentos, e eu vou igualar isso ao movimento dinâmico usando o momento de inércia. Tá? Então, é o momento de inércia vezes a aceleração angular. Tá, então, a mesma coisa vai acontecer com o que aconteceu na nossa consideração da translação. Tá? O movimento estático aqui vai ser zerado, e aqui a gente vai ter a oscilação ao redor do equilíbrio estático, da mesma forma que a gente teve na translação, tudo bem? A diferença aqui é que agora os nossos movimentos eles vão estar relacionados com a variável de rotação, né, em vez da translação. Tá? Então, chegamos aqui no mesmo formato de equação diferencial, tá bom? Em segunda ordem. Ok. Agora a gente vai falar sobre rotação vertical. Né? A rotação vertical não tem a deformação estática, tá? Como na situação anterior. Tá? E no movimento ele inicia com a atuação de uma força externa. E aqui ela está associada a uma rigidez da mola também, de uma mola, além da movimentação da nossa barra, tudo bem? A gente pode fazer as mesmas aproximações lineares da trigonometria,
e a modelagem continua centrada nas pequenas oscilações, tá? Então, a gente tem a força da mola igual a Kx, que é igual a KL θ. Tudo bem? Então, o X aqui é igual a L θ, que vai estar igualado com a nossa força mola, a força da mola. Certo? Agora, a gente tem a força-peso na somatória dos momentos, tudo bem? Então, a partir do diagrama de corpo livre, a gente tem Fx igual a força-peso, tá? Então, temos que fazer o diagrama de corpo livre da decomposição da força-peso, tudo bem? Então, aqui Fx, ela vai ser uma componente perpendicular aqui, tá? A direção do nosso pêndulo, né? Da nossa barra vertical, perdão, dessa barra que está pendular, e vai ser calculada dessa forma, né? Força igual a massa vezes a gravidade, vezes o seno de θ, que é o componente nessa direção perpendicular. Tá. E a gente sabe que o seno de θ, para pequenas oscilações, vai ser o nosso θ, nosso famoso θ também. Tá? Então, a gente pode substituir essa força X, que é a força peso, para calcular a somatória dos nossos momentos, né? Então, a gente está lembrando que o movimento de rotação ela ocorre na direção perpendicular, que é a força de aplicação que a gente está considerando do nosso momento, ela está perpendicular ao movimento de rotação. Né? Na verdade, ela está tangenciando o movimento de rotação. Então, tem a força X vezes o braço, né? Localizado aqui no centro de gravidade, que vai se igualar a nossa força mola vezes o braço de aplicação da força que está lá na ponta dessa nossa barra. Tudo bem? E aqui a gente consegue chegar nessa expressão, que vai depender também da componente do peso e da componente da força da mola. Ok? E agora fica um pouco mais completa a nossa equação, porque a gente tem essas duas componentes agindo na nossa para compor a equação diferencial. Tá? Então, agora a gente pode falar em rigidez equivalente, tudo bem? Então, a gente pode associar essa somatória como sendo um valor só, tudo bem? Tá? Então, só relembrando, na horizontal, a gente só tem a força devido à componente da mola. Na vertical, a gente também tem que considerar a componente da força-peso, atuando na equação diferencial. Da mesma forma, a gente vai poder também determinar a frequência natural. A gente vai usar aqui o coeficiente de rigidez equivalente e o nosso momento de inércia, para calcular a frequência natural. Tudo bem? Tá. Bom, aí a gente consegue fazer aquela substituição né, nossa definição de solução para rotação. Tá? Então, a gente vai colocar a nossa solução nessa forma, igual a gente colocou a solução anterior, né, com uma amplitude de oscilação, uma defasagem e uma frequência natural. E a gente consegue extrair a velocidade de rotação e a aceleração angular, tá? Da mesma forma, igualmente. A gente consegue também perceber que essa relação da aceleração com a posição θ, ela se repete aqui, tá? E a gente vai fazer a mesma ideia de aplicar as condições iniciais no T0, né?
θ0, a gente vai definir um θ0, vai definir um ω0, que é a velocidade angular inicial, e a gente consegue definir essas condições iniciais no formato da nossa solução aqui, né, que a gente sugeriu. Tá? Então, igualmente, ao movimento de translação, a gente tem a diferença aqui, que em vez de velocidade inicial, né, de translação, vai ser a velocidade angular. Tudo bem? Então, a gente vai substituir igualmente aquela expressão elevando ao quadrado esses dois valores aqui, né, para poder extrair pela relação trigonométrica o valor da nossa amplitude que foi definido na solução. Tudo bem? Ok. A gente vai conseguir também, da mesma forma, obter o ângulo de fase. Tá? O ângulo de fase, a gente vai usar aquelas mesmas relações com as condições iniciais e, através da relação trigonométrica da tangente, extrair a fase através dessa função inversa da tangente. Tá? Ok? Bom, eu vou passar um pouco rápido aqui, só para lembrar da nossa aula de resistência dos materiais, a gente tem que o momento de inércia de uma massa ela é dada por essa expressão aqui. Tá? Quando a barra uniforme está girando em torno de um eixo passando pelo centro de gravidade, a gente tem essa relação do momento de inércia, tudo bem? A próxima situação é uma barra uniforme girando em torno do eixo fora do centro de gravidade, tá? Então, aqui ela está apoiada nesse pino aqui, que permite ela rotacionar ao redor desse ponto que está afastado do nosso centro de gravidade, tá? A gente vai dar esse parâmetro um nome de D, que é a distância entre o centro de gravidade e o ponto de rotação, e a gente, por essa relação aqui, a gente consegue estabelecer, a partir do momento de inércia definido pelo centro de gravidade, somando a essa parcela, esse valor aqui de massa vezes essa distância ao quadrado. O mesmo a gente consegue extrair das nossas massas concentradas, tudo bem? Então, as massas concentradas é uma soma da massa vezes a distância que a massa se concentra. Tá? A massa M1 se concentra a uma distância D1 do centro de rotação, e a massa M2 se distancia de um valor de D2 do centro de rotação. Ok? No meu exemplo 2, eu vou fazer uma composição desses momentos de inércia. Então, eu vou chegar no momento de inércia total. Então, vamos assumir que a gente tem as três situações, tá? Uma barra que está rotacionando no centro de gravidade, uma outra barra que está rotacionando fora do seu centro de gravidade e uma massa concentrada. Tá? Então, aqui a gente tem duas barras, essas duas barras elas estão engastadas entre si, que estão rotacionando nesse ponto de apoio aqui, tudo bem? Então, a gente consegue somar essas três componentes dos momentos de inércia, tá? Tanto o IV, o IH, o IV seria, nesse caso, a barra uniforme aqui, que está em torno do centro de gravidade, o IH, que é a barra que está na horizontal, que está fora do centro de gravidade, e a nossa I1, que diz respeito à nossa massa concentrada M1. Tá? Então, se a gente for ver, todas aquelas nossas expressões que... bom, aqui eu vou deixar para vocês verificarem como que chega nessa expressão aqui, né, da nossa barra que gira em torno do eixo fora do centro de gravidade, né? Mas acho que aqui essa ideia mais é de que a gente consegue compor os nossos momentos de inércia, ok? E por último, eu vou falar aqui do nosso exemplo de sistema barra com molas, tá?
Então, aqui, nosso sistema de barra com molas, eu vou ter uma barra que está rotacionando fora do centro de gravidade. Além disso, vamos ter uma mola que está sendo que está posicionada no centro de gravidade, nesse caso, aqui, né? E uma outra mola K1 que está posicionada ali, que está fixada, né, na ponta dessa nossa barra. Tudo bem? Então, essa barra, ela tem uma massa de 2 kg, um comprimento total de 80 centímetros, ou 0,8 metros, e tem uns coeficientes de rigidez de K1 e K2, sendo 400 e 600 newtons por metro, respectivamente. Calcule a frequência natural desse sistema. Tá? A gente já resolveu o problema, tá? A gente sabe todas as expressões para calcular essa frequência natural. A gente só precisa compor, lembra? A gente vai compor a rigidez equivalente, né, através da aplicação daquela expressão de ômega, de frequência natural, tá? Mas primeiro a gente precisa entender aqui o nosso diagrama de corpo livre. Tá? Ok. X1 vai ser igual o deslocamento a deflexão da mola em 1 vai ser igual a x1, né, que é dado por L θ. O deslocamento da mola 2 vai ser dado por x2, que vai ser L sobre 2 vezes θ. Né, e aqui temos também as nossas outras forças, tudo bem? Vamos somar os momentos, né? Força do momento devido a mola F1, a mola K1, a força devida à mola K2 vai ser igual a nosso momento de inércia vezes a aceleração angular, tá? Só substituindo aqueles valores lá que a gente definiu anteriormente, a gente vai chegar nessa expressão aqui, que é uma componente devido à mola que está na ponta, mais a componente devido à mola que está no centro. Tá? E aqui a gente lembra, como eu falei, a gente vai poder associar a nossa coeficiente de rigidez equivalente, né? Se a gente for pensar que essa daqui é a nossa expressão da equação diferencial, que a gente definiu inicialmente. Tá? A gente sabe que a nossa barra tem esse momento de inércia, tá? Que ele é dado porque ele tá girando em torno lá da ponta, né? Então, a gente sabe que é ml ao quadrado sobre 3. Então, essa é a expressão do momento de inércia para a barra que está rotacionando lá naquela posição. Tá? Ok. Para encontrar a frequência natural, a gente precisa dos coeficientes que multiplica o deslocamento e a aceleração. Tá? Então, KR vai ser igual àquela expressão lá da equação diferencial. Tá? A gente tem esses valores do enunciado, tanto o comprimento da barra quanto a rigidez de cada uma das molas. A gente tem, então, nosso coeficiente de rigidez equivalente. Dado que a gente tem esse coeficiente de rigidez equivalente, né, a gente pode calcular a frequência natural. Essa frequência natural vai ser a raiz de KR sobre momento de inércia. Vamos substituir os valores e obtém o valor em radianos por segundo. Para determinar a função de deslocamento, a gente pode utilizar a primeira solução apresentada anteriormente. Tá? Não vamos falar de defasagem nesse caso, a gente vai usar a expressão que define as constantes A e B. E a gente sabe que para o movimento oscilatório, que é dado por essa solução, cujo a frequência angular é dada por uma expressão definida pela coeficiente
de rigidez equivalente, né? A gente sabe que o A vai ser igual a θ zero e o B vai ser igual a ômega zero sobre ômega n. Tá? Então, a gente tem essas expressões calculadas previamente, né? Porque a nossa equação ela ficou da formato bem conhecido, então a gente pode diretamente extrair esses valores aqui, tudo bem? Então a gente substitui o θ zero e o ômega zero sobre o ômega n, que a gente acabou de obter aqui, tudo bem? Bom, se eu substituir essas constantes A e B que eu acabei de achar na expressão da solução que eu utilizei para definir o meu movimento, eu consigo obter diretamente a equação em termos numéricos, né? Total. Tá? Tá? Então, vai ser a somatória dessa parcela com a constante A e essa outra parcela com a constante B. Tá? E aqui ficaria a nossa resposta temporal do sistema, tá? Mostrando o deslocamento angular ao longo do nosso tempo. Tudo bem? E aqui eu termino a aula de hoje. Né? Deixa eu só ver se tem mais algum comentário. Bom, esse gráfico aqui ele mostra a oscilação harmônica, como eu falei. E esse gráfico, na verdade, essa forma de visualização, ela abre caminho para a próxima unidade. Tá? A próxima unidade vai falar sobre a oscilação amortecida, e aqui a gente percebe que essa oscilação ela não perde amplitude, né, ao longo do decorrer do tempo. Já as amortecidas, ela vai decair dependendo do coeficiente de amortecimento. Tudo bem? Certinho? Tá ok, pessoal. Agora, eu vou sugerir para vocês algumas atividades, conforme eu expliquei. Tá? Bom, a primeira atividade é bem tranquila, bem simples, e ela diz respeito a uma oscilação vertical. Né? Deixa eu só pegar ela aqui, desculpa. Pronto, está aqui. Então, dado essa oscilação vertical, vamos ver se a gente consegue calcular os valores máximos de deslocamento, de velocidade e aceleração. Tá? Deixa eu ver aqui. Opa! Pronto. Legal, agora vocês estão vendo aqui. Bom, o enunciado é o seguinte, né? Vou pedir para vocês tentarem resolver aqui, eu vou passar uma resolução para vocês entenderem como que na prática se resolve um exercício como esses, tá? Mas, como eu falei, o ideal é que vocês também tentem um pouquinho antes de... Vocês têm nos slides, né, as expressões que definem qual que é por exemplo, a frequência angular, a natural. Bom, acho que aqui a gente consegue talvez tentar trabalhar um pouco dessa parte que esteja faltando, né? Então vamos ver se... Ok.
Então, para resolver esse exercício, o que a gente precisa lembrar? Bom, a gente precisa lembrar que essas duas molas aqui, por exemplo, elas estão em série, tá? Então, eu vou tentar extrair nossa rigidez equivalente a partir daquela expressão da somatória dos inversos, tudo bem? Então, a gente se lembra, eu vou pôr aqui desse lado para ficar mais fácil, então 1 sobre K equivalente é igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2, tá? Se eu fizer, por exemplo, se eu multiplicar essa primeira parcela aqui por cima, em cima e embaixo por K2 sobre K2 em cima e K2 embaixo, né? E a segunda parcela, multiplicar K1 sobre K1, né? Ou seja, eu vou chegar numa expressão de que K equivalente vai ser igual a K1 vezes K2 dividido por K1 mais K2, tá? E a gente tem denunciado que K1 e K2 são 600 vezes 800. E aqui a parte de baixo, 600 mais 800. Tá? Que isso daqui, eu já fiz as contas aqui, vai dar mais aproximadamente 242,86 em newtons por metro. Tá? Então, esse é o valor da nossa K equivalente, tudo bem? Correto. Bom, temos o valor da nossa rigidez equivalente, tá? Então, lembrando que por um sistema que oscila na vertical, né, ele vai oscilar ao redor da deflexão estática, e a nossa equação diferencial ordinária vai ser basicamente aquela equação que define nossa frequência angular como sendo ωn igual a raiz quadrada de Q equivalente sobre M. Deixa eu ver aqui. As molas em série é a soma do inverso, né? Quando a mola está em paralelo, a rigidez ela aumenta, a soma das rigidez. Quando ela está em série, ela diminui. Na verdade, ela não vai ser diminuir, ela vai ser menor do que a mola, porque os deslocamentos elas se somam, lembra? Os deslocamentos se somam aqui na mola em série. Ok, não, tudo bem. Legal. Agora, bom, vamos retornar aqui. Então, o cálculo da nossa frequência natural vai ser dada por essa expressão aqui, né? Lembrando que a gente já conseguiu, a gente definiu essa solução lá logo no começo.
né? Então, seria aqui, bom, aqui é essa expressão de 342,86, dividido pela nossa massa de 1,4. Tá? Bom, esse valor aqui, ele vai estar por volta de 15,62, 65, tá? Joules por segundo. Lembra que aqui no enunciado ele fala que a deflexão máxima da mola nesse movimento oscilatório, ela é de 3,4 milímetros, tá? 3,4 milímetros, tá? E a gente sabe também que a nossa velocidade máxima, tá? Em valores absolutos, vai ser igual a, quem lembra? É o nosso ômega n vezes x, tá? Vezes essa amplitude máxima, tá? Então, a gente conseguiu extrair já a frequência natural, agora é só fazer a substituição, tá? Então, esse valor já é conhecido a partir da equação da dinâmica, então, vezes x, que vai ser 3,4. 3,4, tá? E aqui a nossa velocidade máxima vai ser de 0,0532 em metros por segundo, tá? E a mesma coisa a gente consegue obter da nossa expressão de aceleração máxima, tá? Então, a nossa aceleração máxima, lembrando que é um valor absoluto dela, né? Independente da direção do movimento ali, onde tá aplicado as forças. Tá. Opa, é que eu falei e agora coloquei um negativo ali. O valor absoluto seria o ômega quadrado, ômega n ao quadrado, vezes o x, tá? Que é a amplitude do nosso movimento. Aqui o ômega quadrado a gente pode substituir, 65 vezes 3,4, que vai ser 0,8327 em metros por segundo quadrado. Eu acho que no slide de vocês está, inicialmente naquele slide estava errado, eu corrigi já, tá? É bom que vocês corrijam aí nas anotações de vocês, porque senão, né, vai ficar. E é bom que a gente está passando por por esse exercício que a gente consegue fixar melhor. Então, a solução, no final das contas, vai ser a amplitude máxima, o valor máximo de deslocamento vai ser dado por 3,4, a velocidade máxima vai ser dado por 0,0532, aqui em metros por segundo, e a aceleração máxima vai ser dado por 0,8327, tá? Então, essa é a nossa solução para o problema proposto. Tudo bem? Bom, alguém teve alguma dúvida nessa etapa? Não? Vamos. Eu vou sugerir o próximo exercício. Legal. O próximo exercício. Que é justamente esse daqui, tá? Então, movimento de inércia de massa é necessário para que possamos encontrar as características de um sistema rotacional, tá? Portanto,
Utilizando os conceitos vistos nessa aula, nessa unidade, né, calcule o momento de inércia do sistema apresentado a seguir. Sabendo que a massa da barra é de 2 kg, seu comprimento é de 9 metros e a massa concentrada ali na ponta é de, deixa eu ver aqui, é de 0,7 kg, 700 gramas, certo? Então, vamos ver se... Cabe aqui a gente primeiro iniciar pelo cálculo do nosso momento de inércia, tá? A gente sabe que vamos ver aqui. Deixa eu ver. Ah, legal. Tá, então para a barra uniforme, a gente precisa usar primeiro o momento de inércia do centro de gravidade. Tá? Qual que era o momento de inércia do centro de gravidade? É o ICG, que vai ser igual a massa da barra vezes o comprimento da barra. Tá? Então, o comprimento da barra original é L, tá? Só que é ao quadrado. Então, o nosso ICG a gente pode calcular como sendo NB sobre 12, tá? Esse é o momento de inércia da barra no momento de inércia, no centro de gravidade. Tá? Então, se a gente substituir, então, massa da barra é igual a 2, o comprimento da barra é de 8 metros, tá? Dividido por 12, isso daqui vai dar 128, dividido por 12, que é igual a 10,667, tá? E aqui vai ser dado em quilograma metro quadrado. Então, a gente vai aplicar lá o teorema dos eixos paralelos, tá? Então, calcular o momento de inércia da barra fora do eixo, fora do centro de gravidade, perdão. Então, a distância do apoio e o centro da barra é d. A gente sabe que o centro da barra ela está a uma distância L sobre 2, né? Essa aqui vai ser L sobre 2. Tá? Então, o nosso D aqui, ela vai ser igual a... Vou escrever aqui, tá? Então, D vai ser igual a L sobre 2 menos L sobre 4, que é igual justamente a 1/4 do comprimento. Tá? E se eu substituir já, né, dado que eu sei que o comprimento é L, então eu vou ter a distância igual a 2 metros, tudo bem? Bom, eu vou usar essa distância aqui para calcular o momento de inércia da barra fora do centro de gravidade. Tá? Então, vou chamar de IB igual a ICG mais aquela expressão lá da massa da barra vezes a distância Dzinho ao quadrado. Tá? Então, aqui a gente sabe que é 10,667 mais a massa da barra, que é 2 kg, vezes a distância Dzinho, que é igual a 2 ao quadrado, que isso vai me dar 2 ao quadrado dá 4, vezes 2, 8, 2, 18, 0,667 quilogramas metro quadrado. Agora a gente precisa calcular o momento de inércia da massa concentrada, tá? O momento de inércia da massa concentrada é mais simples. A gente sabe que a distância, que eu vou chamar de desão, ela vai ser igual a... Bom, de forma bem simplificada, né? Intuitiva, L sobre 2, tá? Então, aqui vai ser 2... Bom, perdão, 4 metros. Já ia errar.
O slide da resolução, eu posso ver se eu... seria uma boa ideia, né? Vocês podem... Vou ver se eu consigo disponibilizar para vocês. Mas vocês podem gravar também. Acho que tanto faz. Mas acho que eu disponibilizo, acho que fica mais fácil, né? Qualquer coisa eu dou eu confirmo. Acho que o mais fácil seria talvez vocês tirarem uma cópia, né? Fazer um print, não sei. E aí, mesmo porque vocês podem rever, né? A gravação. Tá? Então vai estar disponível a gravação, caso vocês queiram ver, né? Vocês vejam lá na gravação da aula. No fim. Ok. Certo, então voltando lá ao nosso momento de inércia da nossa massa, eu vou chamar de IM, é igual a massa concentrada vezes o D ao quadrado. Tá? Então, a massa concentrada é de 700 gramas, e o nosso D é igual a 4 ao quadrado. Então, aqui fica 16 vezes 0,4. Opa! Ah, pera. Ah, não, confundi. Não tá... Tô errado aqui. Vocês não perceberam. A distância D não é até aqui o centro de gravidade, não. Eu já estava errando aqui. Então, não é, na verdade, essa, tá? Então, vamos calcular ela direito. Então, D vai ser igual a L sobre 2 mais L sobre 4, tá? Então, aqui vai ser 3L sobre 4. E agora sim, 6 metros. Pessoal, tá, então aqui, na verdade esse daqui é 6, né? Em vez de 4. Então, só vou repetir aqui para ficar um pouco mais claro o que eu estou fazendo. Então, 6 ao quadrado. Então, vai dar 36 vezes 0,7, dá 25,2 quilogramas. Então, quilogramas metros quadrados. E aqui a gente vai compor o nosso momento de inércia total. Vou chamar de I0. Tá? Que é o I da barra mais o momento de inércia da massa. Que aqui vai ser 16, 18,667 mais 25,6, que vai dar esse valor aqui, 43,867 quilogramas metro quadrado. Ok? Isso é só para relembrarem como funciona, como que a gente faria o cálculo do momento de inércia. O próximo exercício, tá? Tá relacionado a essa estrutura aqui. Então essa estrutura, ela vai... essa estrutura a gente vai adicionar as molas, tá? Para calcular a equação dinâmica. Tudo bem? Então, próximo slide. Deixa eu ver aqui. Ok. Tá, calcula a frequência natural do sistema. A gente sabe, né, que o nosso momento de inércia, eu vou copiar aqui, o nosso I0 vai ser 43,87. Vamos simplificar aqui. Tá? Então, a gente precisa calcular aqui essas distâncias. A primeira distância é o ponto de aplicação da nossa mola K1. E a outra distância é a distância de aplicação da nossa massa
da nossa mola K2, tá? Então, A aqui vai ser igual a 1/4, L sobre 4, 2 metros. B vai ser igual a 3L sobre 4, que vai ser os 6 metros, tá? E agora, tá? A nossa rigidez equivalente, a gente vai somar as nossas rigidezes equivalentes, tá? Bom, rigidez, vou chamar de Kθ, tá? Que vai ser a rigidez da massa da mola K1 vezes essa distância A ao quadrado mais a rigidez K2 vezes a distância B ao quadrado, tá? Isso daqui a gente tem da aula anterior, perdão, do enunciado desse exercício, né? 380, que é a constante de rigidez K1, vezes 2 ao quadrado, vezes mais a rigidez da mola K2, vezes 6 ao quadrado. Então, isso daqui vai me dar um Kθ, que vai ser igual a 1520 mais, aqui é 27.000, tá vendo? Newtons por metro, que aqui no total de 28.520 Newton por metro. Ah, não, perdão. Isso, Newton metro radiano, opa. Então, Newton metro por radiano. Tá? E aí agora a gente lembra da equação de movimento. Que lembra que, no final das contas, a equação era muito parecida, né? A equação diferencial ordinária que vai definir o movimento de rotação, ela é bem parecida com aquela equação da translação. Só que o que muda aqui é que temos um momento de inércia, né? Essa, na verdade, é a nossa expressão. K igual a zero. E o nosso momento, frequência angular vai ser dada por aquela expressão K0 sobre I0. Tudo bem? Então, aqui eu vou substituir 28.520 dividido por 43,87. E isso vai me dar um valor aproximado, que eu já fiz algumas aproximações por aí, de 25,5 radianos por segundo. Tá? Bom, estamos quase chegando no fim. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso lembrar da nossa expressão da solução do movimento de translação. Tá? Então, a expressão, no final, ela fica daquela forma. Θ de t vai ser igual a θ0 cosseno de ômega nt mais, aqui eu posso usar o ômega 0, né, sobre ômega n, vezes seno de ômega nt. Tá? E aqui eu posso simplesmente substituir aqueles valores. Aqui o enunciado, ele dá aqui essas condições de contorno. Peraí. Então eu vou só copiar ela aqui, 0,6 cosseno
de ômega n, que aí eu vou deixar aqui de 25,5 T, mais ômega 0 é dado do enunciado. Então, 0,08 dividido por 25,5 seno de ômega n T. Opa, ômega n nesse caso deixa eu só, é 25,5 T. Perfeito? Isso daqui é dado em radianos, tá? Bom, eu não terminei de fazer as contas aqui, mas acho que só para deixar mais completo, vale a pena eu simplificar essas expressões, né? Então, aqui é 25, só para deixar claro ali, porque eu cometi um erro enquanto eu estava escrevendo. Aqui vai ficar 0,34 a 314 seno 25,5T em radianos. Então, tá, é isso aí. Então, essa é a nossa resposta. Então, aqui eu posso falar que é, na verdade, θ, né? Θ de T igual. Legal? Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês. A aula de hoje foi um pouco corrida ali, né? Mas eu consegui passar por todas as expressões, consegui fazer as analogias necessárias para vocês fixarem as semelhanças entre os movimentos, né, de translação e rotação, associados à dinâmica de um movimento não amortecido. E acho que agora eu vou deixar para vocês estudarem no restante dessa semana. Vou dar uma boa noite a todos, uma boa semana, bons estudos. Então, até logo.